Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Lá em Gravatá, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim: o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei: mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar, a palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico, aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente, preste atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que o cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar, ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu Juca. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá, tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades. Posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O Senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar deste espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos
encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde. É lamentável, é doloroso, é sofrido, mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro, para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso, porque a gente sabe que alguém um dia viveu e experimentou isso e venceu. Da mesma forma também como Dona Musa, como a Dona Yara, lá de Cianorte. Uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. E eu vendo aquela alegria toda da Dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Num momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem ama. Então, Dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí, morando na praia de Boa Viagem, né, aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós. Obrigado pelo testemunho da senhora. Feliz aniversário. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com o outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro.
No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos torna esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã, porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente também não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a Ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, Ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e Ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana, como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim, seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação.
É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, e da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Quanto que às vezes nós interpretamos mal o momento da perda, né? Ou então nós interpretamos mal o momento do ganho. Nem sempre ganhar é ganhar, não é, Gabriel? Nem sempre perder é perder. Exatamente. Às vezes uma família só vai ganhar à medida em que as pessoas compreendem o que perdem como ganho, né? Quando são capazes de fazerem algum sacrifício, porque sabem que aquele sacrifício virá em benefício da família, se transformará num benefício. E às vezes, padre, aquilo que parece ser uma derrota é tão maravilhoso na vida de alguém. Quando você parece que perdeu alguma coisa, e quando você se amadurece e a sua vida começa a ter um outro sentido a partir daquela aparente derrota, porque não é uma derrota. Então parece que você perdeu. Perdeu porque perdeu uma namorada, perdeu porque perdeu um concurso público, perdeu porque não passou na faculdade, perdeu porque queria fazer uma viagem, você perdeu. E de repente, assim, diante daquele momento de derrota, perdeu porque uma pessoa que você amava muito morreu e você lutou muito para salvar a vida dela e não salvou, então parece uma derrota. Mas diante daquela aparente derrota, quando você começa a se sentir mais humano, mais frágil, quando você chora e percebe que você chora porque você tem sentimentos, né? Chorar faz muito bem. E às vezes a gente acha que é uma derrota mostrar o sentimento porque eu estou sendo fraco, estou sendo um perdedor, e é o contrário. E é tão interessante que as pessoas, elas só vão amadurecendo nessas derrotas e vitórias políticas. Às vezes você pega um candidato que ganha uma eleição porque faz uma campanha bonita, alguma coisa assim, mas uma coisa é uma campanha bonita, outra coisa é administrar uma cidade, um estado, e às vezes aquele que foi derrotado, a população começa a olhar para ele e fala assim: meu Deus, esse é um vitorioso, porque ele não utilizou nenhum subterfúgio para ganhar. A história do Mandela, né, um homem que fica preso 27 anos e sai da prisão para amar e não para odiar. Isso é vitória, né? Você imaginou ele ter todo aquele poder de fazer o que quisesse, né? O presidente da República. Ele poderia muito bem estabelecer um regime que fizesse justiça a todos os negros, né? Do ponto de vista dos brancos, do ponto de vista do que é mais fácil analisar, né? Você vê o poder por essa ótica, né? De sobrepor, de colocar, de fazer valer o que é o interesse daquela classe. E aí quando você descobre que ele percebe que o poder passa por outros caminhos, né? Há uma cena lindíssima, Gabriel, naquele filme A Lista de Schindler, quando o Schindler entra dentro do escritório daquele, sei lá se era um general, aquele alemão, homem, aquele extremamente perverso, né? E que ele trata mal aquele funcionário que está lá dentro, e de alguma maneira ameaça de morte, né? E dá um tiro na frente do Schindler, né? E mata aquele judeu lá na frente dele, e falou assim: isso é para mostrar que eu tenho poder. Aí o Schindler olha para ele assim: mas não matar também é demonstrar poder. Isso é muito interessante, né? E às vezes nós identificamos somente o aspecto mais lustroso do poder, né? Quando é que a gente ganha, quando é que a gente perde? Depende da maneira como nós vamos interpretando. E aliás, cada vez mais estou convencido de que desenvolver essa sensibilidade no humano é importante, né? A capacidade de ver a vida com um pouco mais de amplitude. Às vezes a nossa visão é muito reduzida, Gabriel. Muitos sofrimentos, né, são nutridos por causa da falta de amplitude na compreensão das coisas, né? Outro dia encontrei uma mulher que estava sofrendo amargamente com um problema na casa dela, um problema em família, e o problema era pequeno, não era uma coisa desastrosa, né? Era uma coisa muito simples. Sabe o que era? A filha estava casada com um evangélico, e
E ela estava preocupada, e na verdade ela ia se casar com um evangélico, não tinha se casado ainda. E qual era a preocupação dessa mulher? Onde ia ser a cerimônia e onde seriam batizados os filhos, os netos. Aí já viram traumas. Não, ela criou um inferno. Ela criou um inferno na vida do filho e estava criando um inferno na vida dela, porque ela estava dimensionando um problema de uma maneira, amplificando de maneira desonesta um problema. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, problema é câncer. Problema é um filho preso, é um filho drogado. Agora, um filho que vai casar com uma menina evangélica e saber onde é que vai acontecer esse casamento e como serão batizados esses filhos, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei para ela, né? A menina é do bem? A menina, aí ela disse, né? Deu aquele silêncio e falou assim, a menina é maravilhosa, cheia de valores. Filho, pelo amor de Deus, para com isso. Você não tem um problema para administrar, né? Começa a identificar. E olha que é uma pessoa instruída, é uma pessoa capacitadíssima, essa mulher. Mulher muito inteligente. Mas naquele momento, ela reduziu toda a sua inteligência a uma emoção boba, não foi capaz de racionalizar a emoção que estava tendo e estava sofrendo de maneira desonesta, criando mal-estar para ela, criando mal-estar com a futura nora, criando mal-estar com o filho, por causa de um problema que não existia na verdade. Pequena questão que poderia ter sido administrada sem tantos conflitos, mas é aí que está a questão, porque na verdade, se a gente não administra bem esta pequena questão, isso pode verdadeiramente virar um problema para o resto da vida, quando ela pode criar uma inimizade entre ela e a nora por causa de uma questão religiosa. Sabe, padre, esses dias também uma mulher no programa de rádio, na Canção Nova, mandou lá um e-mail dizendo que ela estava muito desconfiada do marido dela, porque ela tinha percebido assim que ele estava muito feliz, estava muito eufórico, né? E aí uma vizinha dela achou que ele estava com uma amante, né? E ela conta no e-mail que ela começou a desconfiar, começou a reparar que ela nunca viu nada e que ela resolveu perguntar, e que todo dia ela pergunta pro marido, ela olha pro marido e fala, você tem amante ou você não tem amante? E ela fala assim, olha, todos os dias eu brigo com meu marido. E o meu marido agora diz que não me aguenta mais, né? Eu falei, claro que ele não te aguenta mais. Se você nunca viu ele com amante nenhuma, você resolveu cismar com isso, foi se consultar com uma vizinha que também não viu nada, mas que está desconfiada pela alegria dele de que ele tem uma amante, né? Então assim, você não tem problema, você criou um problema. E aí você cria um problema e esse problema ele fica muito, muito próximo da sua própria vida, destruindo a sua vida. E as pessoas, elas vão criando coisas onde não há. Nessas horas, quando o senhor diz da pessoa que tem câncer, da pessoa que tem uma doença maior, é que a gente fala da beleza de um trabalho voluntário, né? Quando você, diante do problema do outro, você fala, meu Deus, mas meu problema é tão pequeno, né? Esses dias eu entrevistei no Papo Aberto lá o presidente da ACD, que aliás é seu admirador, né? Um homem fantástico, fantástico, né? E aí a gente foi mostrando algumas cenas, aquela criancinha sem braços, sem pernas, mas numa alegria, jogando capoeira, nadando, a mãe numa felicidade, o outro menino com uma série de problemas, um riso deslumbrante. Aí você olha e fala, meu Deus, esse menino não tem braço, esse menino não tem perna, ele está vivendo, essa mãe está vivendo com ele, eu tenho tudo, e estou reclamando da vida o tempo todo, e estou arrumando uma amante para o meu marido, né? E estou arrumando não sei o quê, e estou arrumando um problema com meu filho que vai casar com uma moça maravilhosa, mas que é evangélica, e estou arrumando um problema porque a costureira fez o vestido, e o vestido que a costureira fez, eu falei que a prega tinha que ser de uma cor, de um tom de não sei o quê, e acabou o mundo por causa da prega que a outra fez, né? É aquela velha história, né? O menino é feliz porque ele não presta atenção no braço que não tem. Ele presta atenção no que ele tem e no que ele consegue fazer com o que tem, né? Às vezes, minha gente, o que acontece na nossa vida é isso. A gênese de muitas infelicidades está justamente no fato de nós prestarmos atenção naquilo que a gente não tem. Outro dia eu estava dizendo aqui, Gabriel, não sei, foi semana passada, retrasada, estava dizendo que o grande problema do ciumento é que ele não presta atenção no que tem. Ele está sempre de olho naquilo que é do outro. E porque não administra o que tem, ele acaba se transformando numa pessoa infeliz. Ele gera problemas, ele gera problema para ele gera problema para quem está do lado. E é engraçado que essa mística, isso é uma mística de você eleger o que é bom todos os dias.
Isso é muito difícil nos nossos dias, porque parece que o nosso contexto é de muita possibilidade. Então a gente vive aquela ansiedade de querer ter tudo, né? E às vezes a gente não sabe fazer a triagem do que nesse contexto onde a gente pode tudo, o que verdadeiramente vale a pena querer. Quando a gente coloca a nossa intenção em alcançar muitas coisas, a gente acaba não alcançando nada. Porque posso até estar rodeado de um monte de conquistas, mas qual delas verdadeiramente me realizou? Qual delas verdadeiramente me fez feliz, né? O que neste contexto de tantas possibilidades verdadeiramente pode me realizar? Porque eu acho que é aí que a gente vai descobrir verdadeiramente o que vale a pena na vida. Tem uma coisa que a gente falou no Cartas 1, que também fala de certa forma no Cartas 2, que você fala sempre, que é essa questão do ordinário e do extraordinário, né? O extraordinário, ele acontece extraordinariamente, de vez em quando. Então assim, olha, extraordinariamente a gente vai viajar e vai conhecer uma cidade com praia. Extraordinariamente você vai comprar uma coisa nova. Então você vai ter prazer naquele carro novo que você comprou, mas é extraordinário. Você não compra um carro todo dia, você não viaja em férias todos os dias, você não, enfim, faz uma festa todos os dias. Se a nossa felicidade estiver no extraordinário, a nossa vida é um problema. Ela tem que estar no ordinário. No dia a dia, é sentar para tomar um café da manhã, né? Fala, que delícia, olha que pão gostoso, né? Aí um dia você inova no pão e o pão vem, sei lá, quentinho, você passa uma manteiga, aí você sente aquele cheiro, é isso, né? Você primeiro sente o cheiro, depois você... uma coisa tão simples, pequena. Mas... E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.